Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Vê se troca o microfone, talvez, né? Tá bom? Eu quero nessa manhã ler o texto bíblico e destacar aqui algumas mensagens que o apóstolo Paulo expressa e deixa para nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, eu vou ler do verso 1 a 15, depois nós vamos orar e vamos analisar este texto bíblico. Começa da seguinte forma: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamo-nos à consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundantes as ações de graças para a glória de Deus. Nós vamos orar nesse momento, irmãos, pedindo a graça de Deus para compreendermos a palavra nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus,
Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos para cultuarmos ao Senhor. Fala-nos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto foi plantada na segunda viagem, ou durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, conforme está registrado no livro de Atos, capítulo de número 18. São duas cartas que nós temos aqui, escritas na instrumentalidade do apóstolo Paulo. Os estudiosos do Novo Testamento sugerem que, na verdade, o apóstolo Paulo escreveu 4 epístolas. A primeira delas, que se perdeu, nós encontramos uma ligeira referência no capítulo 5 da primeira epístola, no versículo 9, quando o apóstolo diz para a igreja: já por carta vos escrevi que não vos associeis com os que se prostituem. Ou seja, Paulo teria escrito uma carta, que ele se refere aqui, orientando a igreja, orientando os crentes à santidade. E os estudiosos concordam que esta primeira carta se perdeu. Depois nós temos a segunda carta, que é a primeira carta. São, na verdade, compreensões de muitos estudiosos e que tem algum sentido. A primeira carta, então, é esta intitulada Primeira Carta de Paulo aos Coríntios. Há uma terceira carta, que também o apóstolo Paulo faz uma ligeira referência, no capítulo de número 7 da segunda carta aos Coríntios, e no versículo de número 8, quando o apóstolo Paulo diz assim: ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Essa carta que Paulo se refere, os estudiosos chamam de uma carta severa, uma carta dura, que não se encaixa na primeira carta que ele escreveu, o que leva os estudiosos a concluírem que seria então uma terceira carta. E por fim, a segunda carta aos Coríntios, que é esta que está diante de nós aqui. O que isso interfere na nossa compreensão do pensamento do apóstolo Paulo? Em absolutamente coisa alguma. Mas eu quero dizer aos irmãos que Paulo escreve à igreja de Corinto numa situação bastante triste. Isto porque o apóstolo Paulo estava sendo, de uma forma declarada, acusado, menosprezado na sua autoridade apostólica e pastoral, por conta da sua preocupação e do seu cuidado e do seu zelo com a igreja. Nós até podemos compreender este zelo do apóstolo Paulo quando ele, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, eu estou aqui fazendo várias referências bíblicas, eu trazendo várias referências bíblicas, quando lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim: oxalá me suportasses um pouco na minha insensatez. Na nossa cultura ocidental, na nossa cultura brasileira, ler oxalá, talvez alguns fiquem confusos, mas como assim? Na verdade, estamos aqui diante de uma interjeição que foi traduzida para o português numa derivação de uma palavra árabe, sha'alab, ou seja, se Deus quiser.
Algumas traduções não são colocadas dessa forma. Aqui uma tradução, como eu disse, que pega uma palavra árabe, não é? Shalab, ou seja, se Deus quiser, eu preciso dar essa explicação aqui para que ninguém fique confuso. E Paulo prossegue dizendo: estou zeloso de vós com zelo de Deus. Ele está olhando para a igreja e falando do seu zelo pela igreja. E foi exatamente este zelo de Paulo que o fez ser alvo de muitas críticas, de muita perseguição, talvez até de alguém que de forma pública se levantou contra Paulo. Talvez seja essa pessoa que ele se refere no segundo capítulo de 2 aos Coríntios, e ele dá uma orientação: se alguém me entristeceu, não é, basta isso uma repreensão, e em outras palavras, perdoa. Parece que Paulo foi objeto de um confronto, de um enfrentamento público que causou muita tristeza ao coração do apóstolo Paulo. Mas também, Paulo se mostra triste, porque ele não viu a igreja se levantar em sua defesa. Ou seja, parece que Paulo sentiu-se esvaziado de lealdade daqueles que deveriam defendê-lo e não o fizeram. E durante toda a segunda epístola, ele está falando sobre ministério, ele está falando sobre a sua autoridade apostólica, ele está falando sobre a sua integridade no ministério. E é com isso em mente que nós então chegamos ao capítulo de número 4. Há uma pergunta aqui que vai nortear a nossa conversa nessa manhã, nesses próximos minutos. E a pergunta é a seguinte: quais são os pilares sobre os quais a igreja e cada crente devem ser edificados? Quais são os pilares? Quero pensar aqui em ministério, não no sentido ministério pastoral, ministério diaconal, ministério missionário, mas eu quero pensar aqui em ministério abrangendo todos os crentes, a você e a mim. Paulo começa no capítulo 4, verso 1, dizendo assim: pelo que, tendo este ministério, é interessante que a palavra no texto original, ainda que não seja a minha especialidade, a palavra diaconia é a mesma que é utilizada para se referir ao diácono, que significa basicamente o quê? Serviço. E Paulo vai descrever aqui nessa epístola a sua percepção de ministério, a sua percepção de serviço, que certamente serve como compreensão das bases sobre as quais nós devemos edificar e construir a nossa vida e o nosso serviço para com o Senhor. Precisava que alguém depois visse lá no meu carro uma outra máscara, ok? Por favor. Aqui está a chave do carro. Né? Então vamos lá, meus irmãos. Primeiro lugar, ministério é misericórdia de Deus. Ministério é misericórdia de Deus. Aqui no mesmo verso 1 ele diz: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. É misericórdia de Deus, não é por mérito nosso. Eu quero citar uma frase que eu li no livro intitulado Pastor do Século XXI, David Fisher. Ele faz referência a uma afirmação do grande pastor Rick Warren, quando ele diz o seguinte, abre aspas:
Deus conhece cada coisa iníqua e estúpida que eu posso fazer, e mesmo assim, me escolheu. Quando eu li esse texto, irmãos, eu me emocionei. Quando eu li essa observação, eu me emocionei, eu chorei, porque eu vi que ela retrata a minha realidade. Deus conhece cada coisa iníqua e estúpida que eu posso fazer, e mesmo assim, me escolheu. Deus conhece cada coisa iníqua e estúpida que você pode fazer, mas mesmo assim, Ele lhe desafia para fazer parte do ministério, do serviço, da diaconia para a glória dEle. Essa é a primeira coisa que eu quero destacar. Baseie-se na misericórdia. Não é mérito pessoal, é misericórdia. Este é um antídoto extraordinário para a nossa baixa autoestima. Há quantas pessoas que são limitadas pela baixa autoestima, porque ouviram tantas vezes que não podem, que não conseguirão, que são fracasso, são derrota, e não vão avançar, e não terão vitória, e vão ouvindo tantas vezes, e elas vão começando a pensar, de fato, eu não posso nada, aí nós pegamos o próprio apóstolo Paulo em outro texto dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o ministério é misericórdia. Segundo lugar, ministério se fundamenta na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Corinto, ele diz o seguinte, no versículo de número 2, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Meu irmão, preste bem atenção. Talvez a doutrina que mais esteja sob ataque nessa geração seja a doutrina da suficiência das Escrituras. A doutrina que mais esteja sob ataque na nova geração seja a suficiência das Escrituras. Quem disse isto? Foi o pastor John MacArthur, num livro Pense Biblicamente, reeditado com o nome de O Resgate do Pensamento Bíblico. Perdermos a compreensão da suficiência das Escrituras, da autoridade das Escrituras, relativizarmos a revelação, consequentemente, nos leva à relativização da ética, do comportamento. Paulo diz, não falsificamos a palavra de Deus. Eu quero lhe encorajar nessa manhã a edificar a sua vida no fundamento da suficiência das Escrituras, da pureza da palavra. Terceiro lugar, ministério é ética. No verso 2, Paulo diz assim, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Rejeitar significa repudiar, afastar-se, arrepender-se. Vergonhoso significa algo repulsivo, infame. Nós precisamos ter a compreensão de que a maior ilustração daquilo que o Evangelho faz em uma vida não é o que nós falamos, mas sim o que nós vivemos. Na verdade, a nossa vida precisa ser a ilustração da nossa pregação.
Paulo está falando àquela igreja com muita clareza. Quarto lugar, nós podemos extrair do texto que o ministério, o serviço, precisa ser edificado numa visão cristocêntrica. Você observou quantas vezes o apóstolo Paulo cita o nome de Jesus neste texto? Várias vezes. Várias vezes. A mensagem do apóstolo Paulo era cristocêntrica. Sabe o que é isto? Aponta para Jesus. Ele diz assim, por exemplo, no versículo 5, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. No versículo 2 vezes ele fala sobre Jesus. Meus irmãos, a igreja precisa ser cristocêntrica. Cristocêntrica na sua pregação, cristocêntrica na sua adoração. Muitas vezes eu fico atento àquilo que nós cantamos. Os nossos irmãos amados da celebração ficam atentos também. Porque muitas vezes a gente ouve canções que não tem nenhuma fundamentação bíblica. Se espremermos, não tem teologia, você não sabe se está falando de Deus, se está falando do outro. Louvor romântico, por exemplo, há louvores que falam da bênção de Deus sobre o relacionamento conjugal. Mas nós precisamos entender até onde há Cristo naquilo que nós cantamos. E Paulo fala aqui uma palavra muito tremenda, irmãos, no versículo 7, quando ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O vaso é de barro, é frágil, mas a beleza está naquilo que o vaso carrega, o tesouro precioso que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quinto lugar, estão comigo até aqui? Ministério é serviço. Ministério é serviço. O apóstolo Paulo diz no versículo de número 5, lá no final do texto: e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo está aqui nos encorajando ao serviço. Muitos não compreendem que não há como ser cristão sem serviço. Servir com os dons, servir com os talentos, com a influência, com os recursos, aproveitando as oportunidades. Cada um de nós precisa considerar: Deus me acrescentou tanto, e o que eu estou fazendo com o que Ele acrescentou à minha vida? Deus não vai cobrar de mim o que deu a você, não vai cobrar de você o que deu a mim. Uma coisa eu posso lhe garantir: até as vísceras, eu estou comprometido em dar o melhor que posso. Mas e você? Fizeram uma entrevista com John Stott. John Stott foi um dos maiores pensadores no século passado e parte deste século. Morreu em 2011, com 90 anos. Pastor anglicano. Um dos escritores mais lidos. Influenciou uma geração. Um dos livros de John Stott, chamado Cristianismo Básico, foi um impacto. Eu tenho este livro, aconselho aqueles que querem compreender o cristianismo na sua essência, lerem John Stott no livro
cristianismo básico. Em uma ocasião fizeram uma pergunta a John Stott. Eu dizia aqui no primeiro culto que eu tive o privilégio de conhecer John Stott, num congresso em São Paulo, de pastores, e num dos dias uma grande celebração de ceia, mais de 1000 pastores do Brasil inteiro, pastores e líderes do Brasil inteiro. E um dos diáconos servindo a ceia era o pastor John Stott. Que privilégio, que humildade. Mas perguntaram a ele o seguinte: John Stott, como o senhor gostaria de ser lembrado? Como o senhor gostaria de ser lembrado? Você sabe qual foi a resposta dele? Ele respondeu assim: como um cristão medíocre, que foi resgatado e teve o desejo de entender, expandir, relatar e viver a palavra de Deus. Penso que é isso que gostaria que fosse lembrado. E você, como gostaria de ser lembrado? O que você gostaria que pusesse na sua lápide? Aqui jaz fulano de tal, que se dedicou a conquistar cultura. Quantas faculdades? 2, 3, 4, 5, mestrado, doutorado, aqui jaz, ponto final. Como você gostaria de ser lembrado? Aqui jaz um indivíduo que se levantava de madrugada, dormia tarde, para trazer dinheiro para a família, deixou bens, deixou imóveis. Como você gostaria de ser lembrado? Como homem que construiu casas, construiu prédios. Como você gostaria de ser lembrado? Ah, meus irmãos, faço minhas as palavras de John Stott, como um cristão medíocre, que foi resgatado, teve o desejo de entender, expandir, relatar e viver a palavra de Deus. Avançando um pouco mais, o ministério é fragilidade. Paulo usa a expressão vaso de barro. O vaso quebra fácil, fica lascado. Deus usa o vaso grande, o vaso pequeno, o vaso fino, o vaso grosso, o vaso pintado, o vaso que não tem pintura, o vaso com boca larga, com boca estreita. Ele usa todos os vasos. O único vaso que ele não usa é vaso sujo. E Paulo está dizendo, nós temos este tesouro em vasos de barro, ou seja, a nossa fragilidade. Dia desses, eu estava deitado, de madrugada, o silêncio da noite, sem sono. Aí a gente fica fazendo aquele exercício para ver se o sono vem. Já cansei de contar carneirinho. E eu fiquei ali quietinho e comecei a ouvir o pulsar do meu coração. Eu fiquei pensando assim, ouvindo, era um silêncio, ouvindo o barulho do meu coração. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu tenho um pouquinho de arritmia, tem hora que meu coração faz assim, tum, 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 tum. Aí volto, tum, 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 tum. Eu fiquei pensando, meu Deus, por favor, meu coração não fica dançando samba não, viu? Mas eu fiquei pensando, meu Deus, ele pode parar. Não é verdade? Ele pode parar, tum, e não ter o tum.
A fragilidade, fiquei pensando como nós somos frágeis. Como você é frágil. Se há uma lição dentre tantas que esse cenário de pandemia deve trazer para nós, é a fragilidade humana. Vaso frágil, mas que carrega um tesouro que tem um nome, e esse nome é Jesus. Por fim, ou quase no fim, ministério é no poder de Deus. Estão comigo até aqui, irmãos? Ministério é no poder de Deus. Paulo diz ainda, no versículo 7, que por si só nos encoraja a uma extraordinária reflexão. Ele fala: carregamos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meus irmãos, só Deus tem o poder de mudar o coração de uma pessoa. Só Deus tem o poder de libertar um cativo. Só Deus tem poder para restaurar a dignidade. Só Deus para trazer paz ao coração humano. Só Deus para trazer viva esperança. Só Deus para nos dar garantia de eternidade. E tudo isto Ele faz por meio de Jesus. Poder de Deus. Poder inexplicável de Deus. Quantas vezes eu aprendi essa lição? Sobretudo no início da caminhada ministerial. De pensar que alguns sermões extraídos da intelectualidade da biblioteca do seminário onde eu estudei, dos livros que eu tenho na minha biblioteca, e pensar, este discurso vai impactar, e subir à tribuna com o peito inflado, pensando, Deus vai fazer por causa do discurso, e sair abatido, porque não houve poder de Deus. E quantas vezes, não são poucas, vir à tribuna, abatido, triste, e naqueles dias em que não há qualquer possibilidade de imaginar que é o poder do homem e Deus se manifesta de forma extraordinária. Me fez lembrar aquele episódio numa igreja, quando um pastor foi pregar, e ele entrou na congregação com o coração, com o peito inflado, cheio de si mesmo, e ele veio à tribuna, mas não tinha poder. Tinha teologia, mas não tinha unção, não tinha fogo, não tinha ação de Deus. E ele então desceu daquela plataforma abatido, sentindo-se derrotado. Foi à porta da congregação para despedir o rebanho. E uma senhora, daquelas que muitas vezes sustentam o obreiro com oração, ela puxou o pastor para perto de si e falou no ouvido dele assim, bem baixinho, pastor, pregador, se o senhor tivesse subido ao púlpito como desceu, o senhor teria descido como subiu. Compreende? Se o senhor tivesse subido na dependência de Deus, o senhor teria descido cheio da glória de Deus. Meus irmãos, precisamos entender isso.
E por fim, ministério é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Versículo 15, Paulo encerra dizendo assim, a última afirmação, tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, torne abundantes as ações de graças para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Na primeira carta, Paulo chega a dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude e que possamos edificar as nossas vidas sobre estes pilares que inspiravam o apóstolo Paulo. Amém, meus irmãos? Entenderam? Amém? Nós vamos neste momento nos preparar para a ceia e eu quero perguntar em primeiro lugar, alguém não foi servido, alguém precisa de uma bandeja, ali olha, 2 pessoas aqui, por gentileza. Nós vamos nos colocar em pé, meus irmãos e minhas irmãs. Quantos estão vindo pela primeira vez ao culto? Levante a mão. Alguém vindo ali, uma pessoa, 2. Olha só. Lá na galeria, alguém que está vindo aqui tem alguém vindo pela primeira vez também. Foi servido já com cálice, olha ali o irmão. Ali também. Ok. Muito bem. Nós vamos dar graças a Deus pelo cálice, é um ato memorial. O pão simboliza o corpo de Cristo, o suco simboliza o sangue de Cristo, é um ato memorial. Nós celebramos a ceia porque Jesus mandou que fosse feito. Eu quero lhe encorajar nesse momento a celebrar a ceia, renovando sua aliança com o Senhor. Você é um vaso frágil como eu sou, limitado como eu sou, mas a beleza está no tesouro que habita esse vaso, vaso de barro, mas é um tesouro, é o ouro mais puro, mais refinado, o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de celebrarmos a ceia, um ato memorial, que traz à nossa lembrança o que Jesus realizou na cruz do Calvário. Obrigado porque somos desafiados, através do testemunho do apóstolo Paulo, a dedicarmos a nossa vida ao serviço, à diaconia, ao ministério, sempre no poder do Senhor e para a glória do Teu nome. Pai amado, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um de nós, Senhor. Nós somos frágeis, limitados e carecemos muito, Senhor, da Tua misericórdia. Ajuda-nos, fortalece-nos, Senhor, dirige-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Para facilitar, você vira o seu cálice para desatarrachá-lo e juntos vamos comer e beber.
Nós vamos cantar um último louvor e a seguir vamos impetrar a bênção. Se você puder ficar até o momento da bênção, bom será. Se houver alguém aqui neste auditório que ainda não entregou sua vida a Cristo e deseja fazê-lo nessa manhã, queremos dar essa oportunidade. Você que nos ouve em casa, nos acompanha, irmão querido, seja fortalecido. Se houver alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo e deseja fazê-lo, compartilhe conosco aí no chat, dizendo apenas: eu aceito. E queremos finalizar este culto orando por você. Se houver alguém neste auditório, enquanto cantamos, se o Espírito de Deus lhe fala, eu quero convidá-lo a sair do seu lugar e vir aqui à frente, mantendo a devida distância, para que possamos orar por sua vida. Pai,